He's from Minas Gerais, and I'm from Texas. And while we may not got those Warren Russian waterfalls and insanely hyped up soccer teams with literal SWAT teams huddled up, us Texans got something pretty cool. Y'all Belo Horizontinos though. Waymo! But not just Waymo. Here in Austin, we got 5 different companies testing and deploying their autonomous vehicles. You'll see everything from little robot delivery cars to robotaxis driving around like it's totally normal. But it's not just Austin. Waymo's also in cities like LA, San Francisco, Miami. But it's only in Austin and Atlanta that you can directly order Waymo through the app Uber. Os veículos da Waymo usam avançados modelos de aprendizado de máquina para entender e interpretar o que está acontecendo no seu ecossistema ao redor do carro e prever futuras ações. Um exemplo disso é se um pedestre vai ou não atravessar a rua ou se um carro, por exemplo, vai mudar de faixa. Tudo isso inicialmente vai alimentar o cérebro do carro, ou seja, ele vai captar todos os dados dos sensores, vai entender a sua situação e de acordo com isso ele vai tomar uma ação. E esse que é o mais impressionante, porque o Waymo não baseia suas decisões apenas em direção real. Através de milhões de dados de quilômetros rodados e bilhões de simulações feitas pelo seu Eco Simulation City, o Waymo toma suas decisões. Diferente de motoristas comuns, o Waymo é muito mais experiente. Só que uma coisa importante é que nem todo carro autônomo funciona do mesmo jeito. Hoje existem diferentes níveis de automação definidos pela SAE, uma organização internacional de engenharia. Eles vão do nível 0 ao nível 5. No nível 0, o humano faz tudo. Já no nível 2, onde estão tecnologias como Tesla Autopilot e alguns sistemas modernos da BMW e Mercedes, o carro consegue ajudar a dirigir, acelerar e frear. Mas o motorista ainda precisa prestar atenção o tempo inteiro, assumir o controle imediatamente se necessário. A Waymo já opera próxima do nível 4 de autonomia. Isso significa que em áreas específicas, em condições controladas, o carro consegue dirigir sozinho sem precisar de um motorista humano ativo dentro do veículo. Por exemplo, o Waymo atende uma área de mais de 360 quilômetros quadrados em Austin, cobrindo bairros das regiões norte, sul e leste da cidade com seus carros autônomos. Mas as áreas específicas é justamente o que torna essa tecnologia tão impressionante. Porque a empresa não está tentando fazer os carros funcionarem só em cidades fáceis ou em ruas perfeitas. A ideia é expandir cada vez mais essa autonomia para ambientes completamente diferentes entre si. A Waymo já vem estudando como adaptar os sistemas para regiões com neve intensa e clima extremo, como Chicago, Washington DC e Denver, onde gelo, neblina e faixas cobertas de neve mudam completamente a dinâmica da direção. Ao mesmo tempo, também existe um enorme interesse em levar essa tecnologia para cidades superdensas e complexas, como Tóquio e Londres, cheias de ruas estreitas e padrões de trânsito muito diferentes dos Estados Unidos. Ou seja, cada nova cidade funciona como um novo teste de inteligência para os carros autônomos. E quanto mais ambientes diferentes eles conseguem enfrentar com segurança, maior fica a possibilidade dessa tecnologia se tornar realmente global. Mas nem tudo são flores. Como acontece com toda tecnologia nova que vira febre, já houve situações em que veículos da Waymo colocaram usuários e outras pessoas em situações potencialmente perigosas. Um exemplo que chamou muita atenção aconteceu no dia 12 de março, quando um carro autônomo da Waymo bloqueou uma ambulância que estava respondendo a um tiroteio em massa na 6th Street. Representantes da empresa disseram que o carro tentou fazer um retorno depois de detectar que a rua estava interditada. Isso levanta várias preocupações. Primeiro, a polícia levou cerca de 2 minutos para conseguir remover o veículo manualmente.
Segundo, isso aconteceu mesmo depois de a Waymo e outras empresas de veículos autônomos terem recebido aproximadamente 30 minutos de aviso prévio para evitar aquela área. Apesar de o atraso não ter mudado o resultado da emergência, o caso mostrou um problema crítico. O veículo não conseguiu priorizar corretamente protocolos de emergência. Uma frase de um representante da cidade resumiu bem a frustração do público, dizendo que os moradores de Austin estão cansados de servir como cobaias, especialmente quando essas tecnologias acabam atrapalhando equipes de emergência. Embora a Waymo diga que criou zonas de desvio que já lidou com milhares de interações com veículos de emergência, ainda fica a pergunta: quantos incidentes mais vão precisar acontecer até sistemas autônomos realmente conseguiram garantir segurança pública? E esse não foi um caso isolado. A trajetória da Waymo definitivamente não tem sido perfeita, com mais de uma centena de incidentes registrados desde o lançamento dos carros. Alguns envolvem situações confusas, tipo obras na rua ou sinalização ruim, em que os carros hesitam ou tomam decisões imprevisíveis. Outros incluem interações com bloqueios policiais, regras de parada para ônibus escolares ou faixas restritas, como as HOV. Também já aconteceram situações bem inusitadas, incluindo um confronto policial em que um Waymo acabou ficando no meio da confusão, e até um bebê que supostamente nasceu durante uma corrida de Waymo. E a primeira morte humana envolvendo um Waymo aconteceu em setembro, quando o motociclista bateu na traseira de um veículo da empresa que estava parado. Já em outubro, um Waymo atropelou o Kit Kat, um gato de mercadinho muito querido em São Francisco. E apesar de a Waymo continuar destacando que os motoristas humanos ainda causam muito mais acidentes, a aceitação dessa tecnologia e a possibilidade de morrer por causa de um robotáxi ainda está sendo testada na prática. Mas também não é só tragédia, e é justamente por isso que tanta gente continua animada com essa tecnologia. Para começar, os robotáxis podem oferecer uma sensação maior de segurança e independência, principalmente para pessoas viajando sozinhas à noite, mulheres e crianças. Não tem motorista, não tem conversa forçada, não tem pressão social. Só um ambiente controlado e previsível. Os carros da Waymo também têm vantagens técnicas reais. Como possuem sensores cobrindo 360 graus, eles não se distraem, não ficam cansados e não pegam o celular enquanto dirigem. Eles conseguem operar de forma consistente em situações que normalmente são difíceis para humanos, como baixa visibilidade e trânsito pesado, e monitoram tudo ao redor ao mesmo tempo. E também tem a experiência do usuário. Os passageiros podem escolher a música, ajustar a temperatura, aproveitar um ambiente limpo e silencioso e simplesmente ficar na própria sem interação social, se quiserem. Isso transforma o transporte em algo mais personalizado e, para muita gente, muito mais confortável. Além da questão da segurança, também existem debates éticos muito maiores envolvendo essa tecnologia. Uma das principais preocupações é o impacto nos empregos. Se os robotáxis se popularizarem de verdade, o que acontece com milhões de motoristas que dependem dessa renda? Também existe a questão da confiança. Entrar num carro sem motorista significa colocar sua vida completamente nas mãos de um sistema e de uma empresa. E quando algo dá errado, fica complicado definir quem é responsável. É o software, os engenheiros ou a empresa inteira? Também existem partes menos visíveis desse sistema. Por exemplo, em fevereiro, durante uma audiência do Congresso americano, a Waymo reconheceu que utiliza operadores humanos localizados nas Filipinas, que podem assumir remotamente situações mais incertas. Isso não só levanta questões sobre condições de trabalho, mas também sobre cibersegurança. Porque se existe acesso remoto, quão seguro realmente são esses carros? Seria possível hackear os veículos? Provocar acidentes em massa e um ataque terrorista? E se potenciais rivais globais
tentassem assumir o controle desses robotáxis. Até mesmo as atualizações de software da Waymo podem criar problemas. Em dezembro do ano passado, a empresa precisou fazer recall de veículos depois que mudanças nos sistemas relacionados às regras de parada de ônibus escolares não funcionaram como deveriam. Isso mostra como é difícil transformar todas as regras do mundo real em código. O Waymo também tem tido dificuldade em ser implementado em diversos países, devido a problemas estruturais e culturais. E por fim, ainda existe a questão ambiental. Os carros da Waymo são elétricos, o que reduz emissões, mas também entra em debates maiores sobre produção de baterias, fontes de energia e sustentabilidade.